bem, pessoal? Vamos a mais uma videoaula nossa, dessa vez agora dando sequência aí às respostas cardiocirculares ou cardiocirculatórias ao exercício. Nós vamos falar sobre a pressão arterial e o exercício físico. Primeiro conceito importante que a gente tem que ter em mente é sempre que a gente fala sobre pressão arterial, essa expressão, na verdade, ela é ruim, porque ela dá uma ideia de que é a artéria que exerce pressão sobre o sangue e é justamente o oposto. A pressão arterial significa a pressão que o sangue exerce sobre as paredes do vaso. Se o vaso é uma artéria, é pressão arterial. Se o vaso é uma veia, é pressão venosa. O nome correto que a gente deveria utilizar nesse sentido seria pressão sanguínea, que é um termo que é utilizado em outros países, mas aqui optou-se pela expressão pressão arterial. Existem dois tipos de pressão arterial, a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. Pressão sistólica é aquela que é gerada durante a fase de sístole do ciclo cardíaco. Então, resgatando aí o assunto da aula passada, o ciclo cardíaco ele compreende sístole e diástole. É importante frisar que não existe outra possibilidade, ou o coração se encontra em sístole ou ele se encontra em diástole, não existe outra fase. Quando o meu ciclo cardíaco representa justamente isso, uma fase de sístole seguida imediatamente por uma fase de diástole. Então, a pressão arterial sistólica ela é gerada quando está acontecendo a sístole, que é o momento em que o sangue está sendo ejetado no sistema. E a pressão diastólica é gerada quando o coração está sendo relaxado durante a diástole, ou seja, não existe nesse momento sangue sendo ejetado. Imagina a seguinte coisa, se você tivesse uma mangueira presa numa torneira, só que ao invés de você abrir a torneira e gerar um fluxo contínuo de água, é como se você fosse abrindo e fechando, abrindo e fechando e abrindo e fechando. E isso vai fazendo com que a água entre e agora não entra mais. Agora entra, agora não entra mais. E por aí vai. Isso vai gerando pressões diferentes da água sobre a parede do vaso, que nesse momento é a mangueira. Essas são as pressões sistólica e diastólica. De acordo com o princípio do deslocamento, que a gente já conheceu no início da disciplina, o sangue vai sempre fluir da área de maior pressão para a área de menor pressão. As cores que estão utilizadas nessa imagem representam simplesmente áreas de maior e de menor pressão, não existe qualquer outra proposta esquemática com a utilização das cores. Então, a pressão é maior justamente na saída do sangue no ventrículo esquerdo em direção à aorta, que é a principal artéria. Daí, das outras grandes artérias para as arteríolas, a pressão vai caindo, cai bastante quando chega até os capilares e a pressão continua caindo no retorno do sangue ao coração, através das vênulas, as grandes veias e até chegar ao átrio direito. A situação é a mesma se eu estivesse pensando em termos do ventrículo direito até o sangue retornar ao átrio esquerdo, mas como é uma repetição, está sendo apresentado somente de um lado, para a gente poder entender. Então, ele sempre vai fluir da área de maior pressão até a área de menor pressão. Não existe possibilidade de o sangue meio que andar na contramão. Isso não vai acontecer. As diretrizes brasileiras de hipertensão arterial, publicadas no final do ano passado, a partir de uma parceria entre as sociedades brasileiras de nefrologia, de hipertensão e de cardiologia, mostram para a gente valores de referência, né, para classificação da pressão arterial medida em consultório com pessoas a partir de 18 anos de idade, entendendo como uma pressão arterial normal quando a pressão sistólica se encontra abaixo dos 130 milímetros de mercúrio e a diastólica abaixo dos 85 milímetros de mercúrio. Mais detalhes a respeito dessas diretrizes podem ser encontrados nesse endereço aqui embaixo, o documento em PDF que você pode baixar gratuitamente. Outra medida de grande interesse com relação ao controle da pressão arterial é a chamada pressão arterial média. A pressão arterial média representa a pressão que acontece ao longo do ciclo cardíaco. Então, como a gente já viu que a pressão sistólica é maior do que a pressão diastólica, se eu quisesse ter a noção
né, da pressão média ao longo do ciclo cardíaco como um todo, diferentemente do que a gente pudesse imaginar, eu não vou utilizar aquela média simples de sistólica mais a diastólica dividida por 2. Não funciona dessa maneira, porque, como a gente vai ver, existe um ajuste matemático que precisa ser feito, matemático em função de algo fisiológico, que a gente vai ver logo em seguida. Então, a medida da pressão arterial média é feita pela pressão diastólica mais 1/3 da pressão de pulso. 0,33 multiplicados pela pressão de pulso é a mesma coisa que você dividir a pressão de pulso por 3. Pressão de pulso é a diferença entre a pressão sistólica e a pressão diastólica. O que a gente está observando nessa equação é que a diástole, né, a pressão diastólica, parece que tem um papel mais importante do que a pressão sistólica, o que é verdade e tem lógica a partir do entendimento da duração de cada uma das fases que a gente tem do ciclo cardíaco. Então, o nosso tempo em sístole, aqui mais ou menos fazendo, né, uma representação estilizada e até mal desenhada aqui de um eletrocardiograma. Então, cada bico aqui para cima dessa onda representaria aquele complexo QRS que a gente viu, né? Então, a onda R está aqui em cima, outra onda R. Então, a gente tem aqui um momento em que a sístole do ventrículo está acontecendo e eu tenho aqui um momento de diástole, né, do ventrículo. Então, o que acontece? O tempo que eu passo em sístole é muito mais curto do que o tempo que eu passo em diástole, pelo menos durante o repouso. Isso no exercício pode se alterar, pode inclusive se inverter. A depender do valor da frequência cardíaca que você se encontre durante o exercício, valores muito altos podem inverter, o tempo de sístole se tornar mais alto, né, ou mais longo do que o tempo em diástole. De qualquer maneira, o que a gente observa é que o tempo em diástole no repouso é bastante mais prolongado. E por essa razão, quando nós vamos calcular a pressão arterial média, ela precisa ser uma média ponderada e não uma média aritmética simples. Por isso, aquela equação que deve ser utilizada. Existem fatores determinantes da pressão arterial, como a frequência cardíaca, o volume sistólico, a volemia, a viscosidade do sangue, e a resistência dos vasos sanguíneos à passagem do sangue. Cada um desses fatores, quanto mais alto ele for, maior será a pressão arterial. A gente já conversou bastante na aula passada sobre a frequência cardíaca, então eu tomo a liberdade aqui de não me referenciar nesse momento mais a essa variável. Nós vamos pensar apenas nas outros quatro fatores que vão determinar a pressão arterial no exercício, no repouso e no exercício. O primeiro deles é a regulação do volume sistólico. O que eu tenho que pensar? Existem 3 mecanismos simultaneamente afetando a regulação do volume sistólico. O primeiro deles eu tenho que entender que é o chamado retorno venoso. Retorno venoso, ele segue a chamada lei de Frank-Starling, ou mecanismo de Frank-Starling, que determina que quanto mais sangue chega ao coração, mais sangue sai do coração. Então, se eu tenho um maior retorno venoso, ou seja, a chegada do sangue com maior volume, eu naturalmente tendo a ter um volume sistólico, ou volume de ejeção de sangue maior. Isso parece bastante óbvio. A contratilidade é a mesma coisa. Quanto maior a contratilidade, ou seja, a força de contração do miocárdio, maior será a saída do sangue. Mas quanto maior a pressão arterial média, menor será, então, o volume sistólico, porque a pressão arterial média representa justamente essa resistência à saída do sangue. A regulação do retorno venoso, né, e o retorno venoso também pode ser chamado de pré-carga, vocês podem encontrar essa expressão em outros tipos de material que vocês se deparem, textos, livros, né, palestras. Então, quando falarem sobre pré-carga, estão sendo mencionados nesse momento coisas ligadas ao retorno venoso. 3 aspectos vão controlar o retorno venoso especificamente. O primeiro deles é a venoconstrição. Você já ouviu falar da vasoconstrição,
que representa a contração da musculatura lisa que envolve os vasos sanguíneos, né? Mas quando eu tenho isso especificamente nas veias, a tendência é chamar de venoconstrição. É exatamente a mesma coisa, só que está se referindo especificamente às veias. Vamos imaginar a seguinte coisa. Imagina que você tivesse um tubo de pasta de dente na sua mão, tá? Com a abertura apontada para cima, você retirando a tampa desse tubo de pasta de dente. Se você apertar com a sua mão o tubo de pasta de dente, assumindo que ele esteja cheio, obviamente, a tendência é fazer com que a pasta, né, o creme dental, saia pela abertura. O tubo de pasta de dente está representando nesse momento a veia, a pasta propriamente dita, né, o creme dental é o sangue, e a sua mão representa a musculatura lisa das veias. Então, quando a sua mão se fecha, se contrai, é como se você estivesse contraindo nas veias a musculatura lisa delas, e a partir disso, o sangue que está presente ali naquele tubo, naquele momento, ele só tem uma saída, que é seguir em direção ao coração. Por que o sangue não retorna para baixo? Porque da mesma forma que acontece no tubo de pasta de dente, existe um fechamento, né? Não existe uma abertura na parte de baixo do tubo de pasta de dente. Na veia existe essa abertura, mas ela é controlada por válvulas unidirecionais, que se abrem para que o sangue passe e fecham-se em seguida para evitar um refluxo sanguíneo. Então, a partir disso, quando as válvulas se fecham, é como se fosse o fundo do tubo de pasta de dente. O sangue não passa de volta para lá. Ele só tem condições de subir agora em direção ao coração. Isso reduz a capacidade das veias estocarem o sangue e passa a ser algo bastante importante e favorece o retorno venoso. Mas essa contração, né, esse esmagamento que você fez no tubo de pasta de dente, a partir das suas mãos, que representariam nesse momento a musculatura lisa do próprio vaso, da própria veia, podem ganhar um agente adicional, que é o músculo esquelético. Os vasos sanguíneos, obviamente, eles circundam os músculos esqueléticos ao longo do nosso corpo. Até porque são responsáveis por irrigar e receber de volta o sangue, né, em direção ao coração. Logo, a contração dos músculos esqueléticos, principalmente durante o exercício, vão fazendo um certo mecanismo de bomba, principalmente quando são contrações rítmicas. Novamente, você pega o seu tubinho de pasta de dente e fica apertando e soltando, apertando e soltando, apertando e soltando. A tendência é que o sangue novamente, ou pasta de dente, vá subindo em direção ao coração. Então, essa é a chamada bomba muscular esquelética, bombeando o sangue de volta ao coração. E, por fim, nós temos a bomba respiratória, que durante a mecânica ventilatória de inspiração e expiração vai gerando algumas modificações em termos de pressão na região do tórax. Então, quando eu faço uma inspiração, a tendência é que a pressão dentro do tórax, da região torácica, diminua bastante. E como a gente já viu, pelo princípio do deslocamento, o sangue vai fluir da área de maior pressão para a área de menor pressão. Se eu estou diminuindo a pressão na região torácica, fica mais facilitado o sangue se deslocar para aquela região, então ele retorna com mais facilidade ao coração. Essa é a chamada bomba respiratória. Com relação à contratilidade, eu acho que é fácil a gente entender. Primeiro, a questão daquele princípio da dose e resposta. Então, quanto maior a dose do estímulo, maior a resposta. Então, se eu tenho uma contração do miocárdio mais forte, mais intensa, mais sangue eu vou colocar para fora. O que faz o meu coração se contrair, né, o miocárdio se contrair com mais intensidade? Primeiro, a questão das catecolaminas circulantes no próprio sangue, epinefrina e norepinefrina, ou adrenalina e noradrenalina, já conhecemos elas em outras aulas. A estimulação simpática direta no coração, diferentemente do ramo parasimpático, que vai estimular o coração apenas no nódo sinusal, a estimulação simpática ela vai tanto no nódo sinusal como em outras regiões do ventrículo, inclusive. E isso faz com que possa haver uma maior força de contração do miocárdio. Mas também pode haver um evento mecânico.
nós já conhecemos a ação dos proprioceptores, em especial o fuso muscular, a partir do reflexo miotático, a gente já viu isso acontecer. Então, o alongamento do ventrículo, se houver um preenchimento em demasia do ventrículo, isso pode gerar, né, uma pré-carga muito alta, pode gerar um reflexo miotático, favorecendo também a contração desse músculo cardíaco. Por fim, nós temos a pós-carga, que vai limitar essa saída do sangue. O que quer dizer? A pré-carga representa a resistência à saída do sangue na direção da aorta. Vamos imaginar essa situação que está desenhada aqui embaixo. Imagina que a nossa turma estivesse numa aula presencial, né? Calma, isso ainda vai acontecer em algum momento para o próximo ano ou o ano que vem, e vamos nos acalmar. Mas imagina que a gente estivesse dentro de sala de aula e, de repente, por alguma razão, a gente precisasse sair rapidamente da sala. Mas vejam a quantidade de alunos que nós temos na turma e olha o tamanho da porta para as pessoas passarem. Então, só passa uma pessoa de cada vez aqui nessa porta. No entanto, se por alguma razão a gente tivesse algum tipo de mecanismo que fizesse a porta se alargar, olha o que ia acontecer. 3 pessoas poderiam passar de uma vez só. Então, a porta está representando aqui para a gente a resistência dos vasos, a resistência vascular. Quando eu tenho vasos com diâmetro menor, ou seja, estão em vasoconstrição, a resistência à passagem do sangue vai ser maior e menos gente vai sair por essa porta. Menos gente vai sair aqui da nossa sala, que é o nosso coração nesse momento. Cada um de vocês aqui representa um pouco de sangue, um pequeno volume de sangue. Então, a saída de vocês, a saída do sangue, é menor se eu tenho um diâmetro menor, um espaço menor para poder passar. Mas com a vasodilatação, eu consigo gerar uma saída de pessoas bem maior. Então, eu posso fazer sair mais sangue simultaneamente. Isso, né, a porta, nesse momento, representa, então, a minha pós-carga, a minha pressão arterial média, ou a resistência à passagem do sangue, a saída do sangue do ventrículo esquerdo. Se eu diminuo a resistência, eu aumento o volume sistólico. Mais pessoas vão sair. Se a minha resistência é maior, significa a minha porta ficou pequena, menos gente sai simultaneamente. Então, quanto maior a pós-carga, a tendência menor será o volume sistólico. Outros 2 fatores importantes são a volemia e a viscosidade. A volemia, ela representa a quantidade de sangue corrente nos nossos vasos. Então, quanto maior for o volume de sangue nos vasos, já que a pressão arterial significa a pressão que o sangue exerce sobre a parede do vaso, se eu tenho mais sangue correndo na parede, dentro dos vasos, eu vou ter maior pressão arterial. Mas, se eu tenho um estado de hipoidratação, né, o processo de desidratação gera um estado de hipoidratação, significa que eu estou menos hidratado do que deveria. Isso vai fazer com que o organismo gere mecanismos de controle dessa pressão. Se a minha volemia cai muito, a pressão arterial vai cair. E a partir disso, existem reflexos que vão gerar vasoconstrição e aumento da frequência cardíaca. A vasoconstrição vai fazer com que tente gerar novamente um equilíbrio entre a relação entre a quantidade de sangue e a espessura do vaso, o calibre do vaso. Essa que é a ideia. Se tem pouco sangue correndo agora, a gente diminui o calibre do vaso para que ele fique numa relação parecida e a pressão arterial tente se manter estável. Com relação à viscosidade, o que acontece? Um sangue mais viscoso, mais denso, ele vai aderir mais à parede do vaso, vai gerar mais atrito à parede do vaso. Vamos pegar uma ideia muito simples e uma experiência que certamente vocês vão gostar de fazer em casa. Pegue 2 canudos e por um canudo você vai passar água, mas no outro canudo você vai jogar leite condensado. Qual dos 2 canudos em qual dos 2 canudos o líquido vai chegar primeiro lá do outro lado? Certamente é o da água.
Por quê? Porque a água é menos viscosa do que o leite condensado. A água passa direto, não gruda tanto, não adere tanto na parede do canudo. Mas o leite condensado vai se agarrando, vai aderindo na parede do vaso. Então, quanto maior a viscosidade do sangue, maior a aderência dele, parece que ele vai grudando na parede do vaso e a partir disso ele vai gerando um maior estresse sobre o vaso. Então, um sangue que tem maior viscosidade é aquele sangue que apresenta o chamado hematócrito mais alto. O hematócrito representa o percentual do sangue que é constituído por elementos sólidos. Então, isso em contraste com o total do sangue. Nós temos a parte líquida do sangue, que é o plasma, e a parte sólida do sangue, que é todo mundo, todos os elementos que viajam, que navegam pelo sangue. Então, quando o meu hematócrito é muito alto, o sangue se torna mais viscoso. Nas mulheres, o hematócrito deve se encontrar na faixa entre 35% e 45%, nos homens um pouco mais, entre 40% e 50%. Quando eu tenho hematócritos mais altos do que isso, o sangue vai se tornando mais viscoso. Esse hematócrito ele pode ser mais alto em função de, por exemplo, um excesso de hemácias, mas ele pode ser também um excesso de colesterol, excesso de triglicerídeos e por aí vai. Então, existem razões diferentes e que podem ser mais ou menos graves, né, essa maior densidade. De qualquer maneira, a tendência é que uma maior viscosidade sanguínea gere maior pressão arterial. O último fator é a resistência vascular. É importante a gente conhecer algumas coisas, né? Um dos principais tecidos dos vasos sanguíneos é o chamado endotélio. Todos os vasos sanguíneos são constituídos de musculatura lisa por fora e de endotélio por dentro, com exceção dos capilares, que os capilares só têm endotélio. O capilar não tem musculatura lisa, ele é constituído exclusivamente por endotélio. Qual é o papel do endotélio? Antigamente achava-se que ele era meramente um tecido para poder constituir o vaso, como se fosse, fazendo uma brincadeira aqui, meramente uma parede de azulejos sem grande função muito específica. Na verdade, ele tem uma função extremamente importante. Ele é uma monocamada de células que fica localizada entre o sangue, que corre aqui dentro, e a musculatura lisa, e que sintetiza, essas células sintetizam fatores tanto relaxantes como constritores. Então, eles vão agir sobre a musculatura lisa. De que maneira isso acontece? Bom, durante o funcionamento normal da musculatura lisa, o músculo vai precisar do cálcio para poder gerar as pontes cruzadas, que a gente já conheceu na unidade anterior, né? O papel do cálcio dentro da mecânica da contração muscular. O cálcio na musculatura lisa, ele não vem apenas do retículo sarcoplasmático, ele também chega a partir do meio extracelular. Então, o cálcio entra pelo meio extracelular, mas também é liberado, como no músculo esquelético, pelo retículo sarcoplasmático. O que acontece? Quando eu tenho um estresse vascular, ou seja, quando eu tenho sangue em excesso, né, uma volemia muito alta ou uma viscosidade muito alta do sangue, vai gerando aquele atrito sobre a parede do vaso, isso pode fazer com que esse estresse vascular aumente momentaneamente a pressão arterial, mas ele está estimulando, na verdade, o endotélio a gerar algumas modificações. A partir disso, a arginina, a L-arginina, vai se combinar, por ação de uma enzima específica, vai formar uma substância chamada óxido nítrico. O óxido nítrico é um potente vasodilatador. Como é que ele trabalha? O óxido nítrico ele vai estimular a formação do GMP cíclico. Você já conheceu o AMP cíclico, só que agora, ao invés de ser adenosina, é guanosina, mas é uma função similar. O aumento do GMP cíclico já no citoplasma da fibra da musculatura lisa vai gerar um bloqueio da entrada de cálcio através do meio extracelular, então não entra mais cálcio, vai também impedir a saída de cálcio do retículo sarcoplasmático e vai fazer o chamado sequestro do cálcio que estava no citoplasma de volta para dentro do retículo sarcoplasmático.
O que acontece a partir disso? A concentração de cálcio no citoplasma do músculo liso passa a ser muito baixa e, com isso, a contração muscular fica comprometida. Dessa forma, o músculo liso consegue, então, gerar o seu relaxamento. Então, esse é o papel do óxido nítrico a partir do endotélio, gerando o relaxamento da musculatura lisa do vaso, gerando, então, a vasodilatação. Maior vasodilatação significa menor resistência vascular e, com isso, então, favorece a redução da pressão arterial. Vamos olhar agora algumas respostas importantes com relação ao exercício físico, né, e as respostas da pressão arterial. O que a gente tem que entender? Existem, obviamente, nós já conhecemos isso aqui, algumas respostas que são imediatas, que vão ser comentadas, algumas respostas tardias e as respostas subagudas, que são aquelas de efeito da prática regular de exercícios aeróbicos e de força, favorecendo reduções na pressão arterial. Por que são respostas subagudas aqui e não respostas ou adaptações crônicas? Porque ainda não é claro, de fato, que a pressão arterial consiga ser adaptada a partir do exercício. Ela responde de forma tardia, imediata ou de forma subaguda, mas não há uma resposta crônica exatamente muito clara, porque você faz a prática regular de exercício, mas se você fica uma semana, duas sem praticar exercício, a tendência é que aquela redução de pressão arterial, em especial em indivíduos hipertensos, ela desapareça, ela vai voltar ao que era antes. Então, não é exatamente uma adaptação que está acontecendo, por isso a gente continua enfatizando que são respostas subagudas, que seriam um efeito cumulativo de respostas tardias. Já falando, então, dessa prática regular do exercício, que reduz a pressão arterial em repouso, as evidências publicadas nos últimos anos são muito claras, e aqui são todos esses estudos que estão apresentados aqui, são meta-análises, são aquelas revisões sistemáticas com tratamentos estatísticos rebuscados, fazendo a indicação de meta-análise, que é o mais alto nível de evidência científica que existe, mostrando que tanto exercícios, diferentes modos do exercício aeróbico e diferentes modos de exercício de força conseguiram gerar redução da pressão arterial em repouso. Isso é uma informação muito importante que mostra que, seja qual for a forma de exercício, se o indivíduo é hipertenso, mesmo que seja um hipertenso leve, se ele é hipertenso, ele precisa fazer exercício. Ponto. Seja qual for o tipo de exercício, a maneira como ele vai fazer, desde que ele mantenha a prática regular do exercício, a tendência é que a pressão arterial dele será reduzida. No exercício progressivo, mais uma vez seguindo aquela ideia do princípio da dose-resposta, quanto mais alta a intensidade do exercício, maior a resposta da pressão arterial sistólica. Isso é bem coerente, já que a gente viu que a frequência cardíaca aumenta conforme a intensidade do exercício. E como a frequência cardíaca é um fator determinante da pressão arterial, a tendência natural é que com maior intensidade do exercício, subiu a frequência cardíaca, logicamente vai subir a pressão arterial. Mas é importante a gente perceber, sobe apenas a pressão sistólica. Há uma tendência à estabilização da pressão diastólica, em função, mais uma vez, de não haver mecanismos claros de aumento da pressão diastólica nesse tipo de exercício, já que ela é gerada durante a fase de diástole. Então não há uma razão para você ter aumento da pressão diastólica durante o exercício. Em relação ao exercício contínuo, feito em intensidade moderada, tirando aquele início do exercício em que vai haver ajustes, então a frequência cardíaca está aumentando, todos os ajustes metabólicos para que oferta e demanda entrem em equilíbrio, ou seja, até chegar ao steady state, vai gerando aumento da pressão arterial, mas a partir do momento que se atinge o steady state, existe uma certa estabilização dos valores da pressão arterial, ainda que com algumas pequenas variações. Nunca é um valor fixo, mas existe uma estabilização ao longo do exercício contínuo de intensidade moderada. Vamos a uma informação que é, para mim, vital e muito importante vocês entenderem. As respostas da pressão arterial, elas vão depender da quantidade de massa muscular envolvida no exercício. E olha que coisa interessante. No exercício aeróbico, tipicamente aeróbico, nós temos aqui 3 representações
de exercício aeróbico, um feito com ciclo ergômetro de braços, né? Aquela famosa bicicleta de mesa que você utiliza os braços para poder fazer o exercício. O ciclo ergômetro de pernas, que é popularmente conhecido como bicicleta ergométrica, então está utilizando as pernas basicamente, aqui somente braço, cintura escapular, aqui a cintura pélvica e membros inferiores, e o elíptico, que está utilizando braços, tronco e membros simultaneamente, né, para poder fazer o exercício acontecer. O que a gente vê? Independentemente do tipo de equipamento que você está utilizando e da quantidade de massa muscular utilizada, a pressão arterial vai subir durante o exercício. Não há possibilidade disso não acontecer. No entanto, ela aumenta mais quando eu tenho menos massa muscular envolvida, né? E em relação a exercícios que tenha mais massa muscular envolvida, os aumentos vão ser menores. Isso considerando que todos façam a uma mesma intensidade relativa, ou seja, mesmo percentual do VO2 máximo. Vamos inventar aqui que o mesmo indivíduo fez esses 3 exercícios sempre a 65% do VO2 máximo. Qual é a tendência? Quando ele faz o exercício com o ciclo de braços, a pressão arterial vai subir mais do que quando ele faz com as pernas, do que quando ele faz o elíptico e utiliza o corpo inteiro. Qual é a lógica por trás disso tudo, pessoal? Quando eu faço um exercício, existe uma estimulação adrenérgica, uma descarga adrenérgica sistêmica. Isso significa dizer que eu vou gerar uma constrição, uma vasoconstrição sistêmica. O corpo como um todo, os vasos sanguíneos como um todo vão ser contraídos, a musculatura lisa se contrai por conta dessa essa descarga adrenérgica. No entanto, eu tenho, por efeito metabólico local, eu tenho vasodilatação onde os músculos estão trabalhando. Então, vamos lá. Como a gente já viu que a resistência vascular é um fator determinante da pressão arterial, quanto maior a resistência vascular, maior a pressão. Se eu tenho mais vasoconstrição, então eu tenho mais resistência vascular, logo maior valor de pressão arterial. Mas, como eu estou trabalhando, né, com determinados grupos musculares, a quantidade de massa muscular envolvida no exercício vai fazer com que eu tenha vasodilatação metabólica local, efeito local. Então, da produção de hidrogênio, de CO2, de adenosina, de fosfato inorgânico, várias coisas, o lactato, inclusive, que vão como produtos do metabolismo muscular, que caem na corrente sanguínea e, a partir disso, estimulam o relaxamento desses vasos sanguíneos. Mas somente na região onde está sendo trabalhado. Então, se eu estou trabalhando somente aqui com cintura escapular e os membros superiores, é somente nessa região que eu vou ter vasodilatação. Toda essa região aqui do corpo desse indivíduo vai continuar em vasoconstrição. Por que no ciclo de pernas eu tenho uma resposta um pouco menor da pressão arterial? Porque eu tenho mais massa muscular mobilizada durante o exercício. Então, eu tenho mais massa muscular em comparação com o ciclo de braços. Com isso, eu tenho mais vasodilatação metabólica local. Menor aumento geral da resistência vascular. E quando eu faço o exercício no elíptico, eu estou utilizando pernas, eu estou utilizando braço, eu estou utilizando tronco, tudo ao mesmo tempo. Eu tenho, então, um efeito de vasodilatação local muito maior, porque eu tenho mais massa muscular envolvida nesse exercício. Então, recapitulando, independentemente da forma de exercício ou de equipamento utilizado, a pressão arterial vai subir durante o exercício. Não diga por aí, porque é inadequado, é incorreto dizer que a pressão vai diminuir quando eu faço o elíptico. Não é isso. A pressão vai aumentar, mas ela aumenta menos nesse tipo de equipamento, esse tipo de exercício, porque eu utilizo mais massa muscular simultaneamente do que no ciclo de pernas, do que no ciclo de braços. Daí para frente vocês podem ir fazendo as comparações de outros tipos de movimento, outros tipos de equipamento e tendo as noções. Quanto mais massa muscular envolvida, menor o aumento da pressão arterial, desde que as comparações sejam feitas com exercícios realizados a uma mesma intensidade relativa. Porque, obviamente, se eu estou fazendo a intensidade no elíptico mais alta do que a intensidade no ciclo de pernas,
eu já tenho uma razão para o elíptico gerar respostas mais altas. Tá? Então tomem sempre cuidado com isso. Mas vamos bagunçar um pouquinho a cabeça de vocês. No exercício de força, isso é diferente. É justamente o oposto. E há uma razão para isso. Tudo que foi falado vale. A questão de vasoconstrição e vasodilatação, né? Descarga adrenérgica gerando vasoconstrição sistêmica, vasodilatação local, está tudo valendo o tempo todo. No entanto, existe um outro elemento que precisa ser considerado quando a gente fala de as respostas da pressão arterial no exercício de força. O que acontece? Quando eu faço exercício de força, eu tenho, e principalmente quando eu trabalho com cargas um pouco mais elevadas, não precisam ser altíssimas, mas cargas um pouco mais elevadas vão gerar uma necessidade de um recrutamento de unidades motoras mais alto. E quando eu faço a contração do músculo, o encurtamento do músculo, tentando aproximar a origem e inserção, né, das extremidades do músculo, o que acontece? O ventre muscular gera um aumento de volume transversal. É fácil você perceber se você simplesmente deixar o seu cotovelo estendido e aí você fizer força para contrair, né, o bíceps, né, fazendo a flexão do cotovelo, você vai ver que o bíceps vai aumentar de volume nesse movimento que você está fazendo. O que acontece ali? Quando você gera esse tipo de movimento, o aumento do volume muscular vai gerar uma espécie de esmagamento sobre os vasos sanguíneos daquela região. E a partir disso, quanto maior esse esmagamento, maior a pressão arterial, porque você está gerando uma espécie de oclusão, você está obstruindo, pelo menos parcialmente, a passagem do sangue. Quanto mais massa muscular envolvida, principalmente se você estiver fazendo com exercícios que sejam multiarticulares, você está gerando mais esmagamento de vasos sanguíneos, gerando um agente externo que aumenta a pressão arterial, a pressão nesses vasos. Então, diferentemente do que acontece, ou ao contrário do que acontece no exercício aeróbico, no exercício de força, quanto mais massa muscular envolvida, mais esmagamento dos músculos ao se contrair sobre os vasos sanguíneos. E, em função disso, maior é a resposta da pressão arterial. Então, na imagem que a gente tem aqui, esse bonequinho fazendo exercício que utiliza o corpo inteiro, está utilizando braços, tronco, pernas, tudo simultaneamente, enquanto esse outro aqui está utilizando somente os braços. Então, a tendência é que aqui a resposta da pressão arterial seja mais baixa que nessa outra situação. Outra coisa que é bastante interessante a gente perceber é que existe uma variação na pressão arterial ao longo do exercício de força. Ela não é constante. Né? Então, o que vai acontecer? Por exemplo, principalmente quando utiliza-se um exercício multiarticular, que você está utilizando várias articulações simultaneamente, né? Eu vou até voltar aqui a imagem para vocês poderem ver novamente. Quando eu faço esse tipo de exercício, como por exemplo aqui tem o famoso leg press, né? O exercício de pressão de pernas, o rapaz aqui está com o joelho fletido, ele vai empurrar essa plataforma que tem um determinado peso, né? E o que acontece? Enquanto ele começa a fazer o exercício, a tendência é a pressão arterial ir subindo. Mas quando ele gera um encaixe articular, vocês vão perceber que a pressão arterial dele cai. Sempre que acontece o encaixe articular, cai a pressão arterial. E isso é uma coisa bem interessante que foi observada no estudo ainda nos anos 1990, e que você pode facilmente fazer essa experiência em casa ficando em pé, não precisa de nenhum equipamento. Você fica em pé, né, com o peso do corpo equilibrado igualmente nos dois pés e com os joelhos estendidos, né, relaxados, você vai tocar os músculos da sua coxa, ali do quadríceps, e você vai perceber que o nível de tensão não é tão alto. Mas se você começar a flexionar o joelho como se você fosse sentar, mas não sente em lugar nenhum, vai só começando o movimento como se você fosse sentar, você vai ver que a tensão muscular é muito mais alta. O que acontece? Se quando eu gero a tensão muscular, eu estou gerando a contração do músculo, eu estou gerando o aumento de volume, né, transversal do músculo, e isso gera o esmagamento dos vasos sanguíneos, que gera aumento da pressão arterial. Quando eu tenho um encaixe articular, que é o que está na tela nesse momento aqui agora, então tem um encaixe.
né, da articulação do joelho, está encaixadinha entre o fêmur e a tíbia, estão encaixados. Nesse momento, a musculatura do quadríceps pode relaxar. E com isso eu tenho menos esmagamento dos vasos sanguíneos, o que gera uma queda rápida de pressão. Isso é interessante porque mostra que a pressão arterial sobe e desce, ela varia muito rapidamente durante o exercício de força, diferentemente do que vai acontecer no exercício aeróbico. Entre outras coisas, porque o exercício aeróbico não costuma levar o mesmo tempo de duração de um exercício de força, né? Além de não ser costumeiramente tão intermitente, né? Você, quando faz 20 minutos de exercício aeróbico, você fez 20 minutos reais de exercício. Quando você faz 20 minutos de exercício de força, você deve ter feito ali no máximo uns 8 minutos de exercício propriamente dito. Todo o resto foi intervalo de recuperação. Então, o tempo em exercício aeróbico é mais alto normalmente no treino convencional que se faz para condicionamento físico do que o treino de força. Um estudo que foi bastante interessante, que gerou uma série de publicações posteriores a partir do método aplicado por esses autores, né, Farinati e Assis, eles foram comparar respostas da pressão arterial e da frequência cardíaca em indivíduos jovens que fizeram não apenas exercício de força, eles compararam também com exercício aeróbico, mas para o nosso interesse aqui era mais adequado mostrar os dados somente do exercício de força. O que acontece? Eles botaram os indivíduos, mediram a pressão arterial em repouso e depois mediram a pressão arterial quando fizeram exercício na cadeira extensora 1 RM, 6 RM, 20 RM. RM significa repetições máximas. Então, ele tem aqui uma repetição máxima, seria a máxima carga que ele conseguiria levantar. Aqui uma carga que ele levantaria 6 vezes e não mais do que isso. E aqui uma carga que ele levantaria 20 vezes e não mais do que isso. Tá? Então, cargas máximas, se a gente lembrar daquela nossa conversa de intensidade absoluta e intensidade relativa, a absoluta, aqui a intensidade é mais alta do que aqui, mas em termos relativos é 100% de intensidade para todo mundo. O que aconteceu? O que eles verificaram? O exercício tanto faz, né, a intensidade do exercício, a carga utilizada, obviamente a pressão arterial sempre subiu além do que foi no nível de repouso, né? O asterisco aqui está mostrando para a gente que o repouso foi diferente estatisticamente de todos os outros tipos de carga, de intensidade. Mas veja que interessante, quem gerou menos carga, menos resposta da pressão arterial foi o exercício que utilizou a maior carga absoluta. O que teve a menor carga absoluta foi o que gerou maior resposta. Isso tanto para a pressão sistólica como para a pressão diastólica. Foi a mesma situação. O que está acontecendo aqui? Nós temos, a partir disso, né, então, tanto que a pressão sistólica foi estatisticamente maior quando fez aqui os 20 RM em comparação ao repouso, mas 1 RM, 6 RM não houve diferença. Então, não foi a maior carga que gerou a maior pressão, foi o maior número de repetições. Então, se você vai trabalhar com uma pessoa que tenha pressão arterial alta, normalmente, é mais interessante você trabalhar com um número mais reduzido de repetições. Então, ao invés de trabalhar com 15, 20 repetições, trabalhe com um número um pouco mais baixo, né? Talvez ali 6, 8, 10 repetições, mas não muito mais do que isso, porque isso vai gerar menos aumento da pressão arterial para essa pessoa, tanto a sistólica como a diastólica. Um outro estudo muito interessante que vale a pena vocês conhecerem, um clássico estudo da fisiologia do exercício, publicado em 1985 por um grupo lá do Canadá, da Universidade McMaster. Eles fizeram o seguinte, convidaram um grupo de fisiculturistas, poucos na verdade, foram apenas 5 fisiculturistas, que foram fazer exercícios com intensidades altas. Eu estou mostrando os dados somente do leg press, mas na verdade eles fizeram vários outros exercícios, não apenas o leg press, e com intensidade de 80, 85, 90, 95, até 100% de 1 RM até a fadiga. Então, qual era a questão? Mediam qual era a carga máxima que eles faziam nesse exercício, então qual o máximo de carga que eles mobilizariam uma única vez e não fariam o segundo levantamento, e a partir disso calcularam esses valores percentuais
né, e aplicaram, né, botaram esses valores, essas cargas relativas, né, a esses valores e pediram para eles repetirem até não conseguir mais, até a fadiga voluntária. E o que aconteceu? Vejam novamente a pressão arterial subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo ao longo das repetições. Novamente, a grande questão é o encaixe articular gerando justamente essa queda de pressão arterial durante o exercício, mesmo com essas cargas extremamente altas. Quando gerou encaixe articular, a pressão caiu imediatamente. É importante vocês saberem, assim, poxa, mas só 5 pessoas, por que tão pouca gente? Por conta do método que foi utilizado para fazer a medida da pressão arterial. Diferentemente do estudo anterior, do Farinati e Assis, que fizeram aquela medida clássica com manguito, né, o esfigmomanômetro, inflando o manguito, e eles criaram inclusive um método que foi bem interessante. O manguito era inflado a partir do início da penúltima repetição. Então, se era para fazer, por exemplo, isso foi reproduzido em vários outros estudos, se é para fazer 10 repetições, quando o indivíduo começa a 9ª repetição, ele começa a inflar o manguito. Que aí, quando ele completa a 10ª repetição, o manguito está inflado, é só ele começar a abrir a válvula e fazer a leitura da pressão arterial, e como ela cai muito rapidamente, a ideia é tentar pegar o mais próximo possível do que foi o resultado final do exercício. Mas nesse estudo aqui dos canadenses, eles já fizeram diferente. Eles fizeram uma medida direta da pressão arterial. Como que isso funcionou? Eles colocaram um catéter na artéria braquial, inseriram um catéter na artéria braquial e por esse catéter passou um transdutor que fez a medida direta da pressão arterial durante o exercício. Como era um método invasivo, complicado, então gerou-se dúvidas da participação das pessoas, então poucas pessoas toparam fazer parte do experimento, por isso eles só tinham 5 indivíduos na amostra. Mas, de qualquer maneira, eram 5 indivíduos altamente qualificados, que eram todos fisiculturistas, altamente treinados. E, em função disso, o que a gente percebe? Conforme as repetições vão progredindo, a tendência é que a pressão arterial vai sendo cada vez mais alta. Né? Aqui são os dados da pressão arterial média, ela vai aumentando, aumentando e aumentando. Então, não foi o mesmo valor, embora a carga fosse a mesma o tempo todo, e isso se justifica porque, como ele fazia o exercício até a fadiga, o que começou a acontecer? A fadiga foi sendo instaurada nessas últimas repetições, e isso fazia com que, provavelmente, a cadência das repetições passasse a ser mais lenta. E foi diminuindo a velocidade em que as repetições foram acontecendo. E quanto maior o tempo de duração da tensão muscular durante o movimento, maior a resposta à pressão arterial. Mas para vocês saberem, os valores médios que foram encontrados para esses indivíduos bateram 320 por 250 milímetros de mercúrio. Um dos indivíduos, inclusive, alcançou 480 por 350. E a pergunta vem, e por que esse pessoal não explodiu? Porque a pressão arterial sobe e desce muito rapidamente. Esse tipo de resposta à pressão arterial, esses valores altos, são curiosamente menos lesivos do que uma pressão arterial de 140 por 90, 24 horas por dia. Então, obviamente, você não vai querer ter esse tipo de valor, mas vamos entender, eram fisiculturistas com volume muscular gigantesco, o esmagamento dos vasos sanguíneos gigantesco, e a partir disso, então, a resposta à pressão arterial tinha que ser realmente alta. Não é o que você vai encontrar fazendo seu treino, né, ao longo da semana na academia, não é isso que vai acontecer. Então, você não vai trabalhar com o nível de carga que esses caras trabalharam, provavelmente não tem o mesmo volume muscular que esses caras trabalharam, que geraria muito mais oclusão vascular, né? E também provavelmente não vão fazer número de repetições com cargas tão altas até a fadiga voluntária. Você vai parar um pouco antes, já entendeu que é para fazer menos repetições, e tudo isso vai auxiliando a que a pressão arterial não seja tão elevada como esses valores que foram apresentados. Por fim, aqui, pessoal, a gente vê o tipo de efeito, né, chamado efeito tardio, que é o efeito hipotensivo do exercício. Como é que isso funciona? A hipotensão relativa, né, ou HPE, a hipotensão pós-exercício, ela se caracteriza pelo seguinte: nós temos aqui um nível de repouso da pressão arterial. Durante o exercício, a pressão arterial aumenta e vai aumentando e diminuindo conforme o tipo de exercício que você está realizando. E aí, quando você interrompe o exercício,
a tendência, novamente, como o estímulo terminou, a tendência é que a pressão arterial volte aos níveis de repouso. Mas, em algum momento ao longo das horas seguintes ao exercício, a pressão arterial pode atingir um patamar mais baixo do que ela se encontrava antes do exercício. Isso não vai ficar. Dessa forma, vai voltar algum tempo depois para o nível normal, né, que se encontrava antes do exercício. Então, é uma hipotensão relativa. Por que é relativa? Porque é relativa ao valor que se encontrava antes do exercício. O indivíduo não se tornou hipotenso a partir disso. É apenas uma redução dos valores pressóricos em relação ao momento pré-exercício. Então, existe uma série de mecanismos que explica isso daí, basicamente relacionados à vasodilatação, então alguma coisa ligada a controle autonômico, mas principalmente com relação à vasodilatação, é o que as evidências tentam mostrar isso daí, então uma menor resistência vascular, né, menor descarga nervosa simpática, né, e outros mecanismos vasodilatadores locais, mas o que se entende é essa redução da resistência vascular que ocorre momentos, algumas horas após o exercício. A duração não é tão longa, por isso não é uma adaptação, tá? Mas as evidências têm mostrado de forma bastante consistente que no exercício aeróbico, exercícios que envolvam mais massa muscular geram maior duração do efeito hipotensivo, exercícios que tenham maior intensidade geram maior duração e maior magnitude nesse efeito, e que o exercício intervalado, né, aquele que alterna momentos de estímulo e recuperação ou momentos de intensidades mais altas e mais baixas, geram maior magnitude do efeito do que o exercício contínuo. Com relação ao exercício de força, novamente, mais massa muscular envolvida gera agora não maior duração, mas maior magnitude. O efeito da intensidade foi inconclusivo até o momento, e o intervalo de recuperação de 120 segundos mostrou mais eficaz, gerando uma maior duração e magnitude desse efeito com essa duração de intervalo. E, por fim, existem outras formas de exercício que têm sido mostradas como bastante também eficazes para poder gerar esse efeito hipotensivo do exercício, como exercícios feitos em meio aquático, terapia baseada em dança e até mesmo videogame interativo, gerando resposta da hipotensão pós-exercício em mulheres hipertensas. É isso que a gente tinha para falar. Eu peço desculpas pela aula, né? As duas aulas foram mais longas que o convencional, mas o assunto demandava um pouco mais de detalhamento, né, devido ao grau de complexidade.